da mesma maneira como você faz a música, a melodia, você tem que ouvir e você tem que cantar para incorporar um pouco aquilo e aí poder dizer alguma coisa ali, você tem que falar, você tem que cantar aquele texto, você tem que entender a retórica daquele texto, aonde está o clima, sentir isso como. Muitas vezes eu falo o texto, muitas vezes, diferentes maneiras, e canto, improviso. Eu canto aquele texto de improviso. Então, quando eu comecei a musicar os sonetos, eu tinha também um projeto específico, que era, eu queria musicar o poema como se eu estivesse lendo o poema. Ou seja, eu não queria fazer refrão, eu não queria fazer necessariamente parte A, parte B, eu queria cantar o poema como se estivesse declamando. Então eu fazia assim, eu pegava o poema e cantava ele, e saía cantando. E muitas vezes o que acontece quando você faz isso? Você esbarra, né? De repente chega um momento ali, o poema dá uma quebra e te passa a rasteira e a tua melodia dá uma quebrada feia. Né? Mas nesse processo de fazer várias vezes isso com aquele poema, em algum momento vai cristalizando. Então, por exemplo, eu musiquei, acho que uns 12 sonetos do Cruz e Souza. Então eu ficava com os livrinhos do Cruz e Souza e levava para lá e para cá. Às vezes, quando eu tinha um tempo, eu abria para ler, mas eu ficava meio que murmurando, assim, imaginando aquilo lá cantado. Às vezes eu até fazia um negócio assim, ó, essa letra aqui podia ser uma coisa meio Djavan. Tem um clima aqui, umas imagens simbolistas, né? Assim, às vezes parecia um clima de Djavan. Vou imaginar um Djavan, que daí aí eu tentava imitar o Djavan, como se fosse o Djavan cantando aquilo ali. Então eu fazia esses experimentos, vou fazer um sambinha aqui, e aí ficava tentando encaixar aquilo. Nesse processo, muitos dos poemas eu já tinha a melodia deles antes de ter harmonia. Ou seja, no fundo, se tratava do mesmo processo de composição de quando eu faço a letra. E aí tem uma terceira etapa que é específica do meu processo, que outras pessoas obviamente devem fazer isso, né? Eu escrevo a letra cantando. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma série de sonetos, eu já até musiquei, acho que uns 2 ou 3, mas eu tenho, sei lá, uns 40, 50. Quase todos eles eu fiz falando e cantando. Alguns deles, eu nunca fiz música, nunca fiz, porque, tipo, o meu interesse não era fazer música com eles, era exercício de poesia mesmo, eu queria sentir que eu sei fazer soneto. E aí eu fazia. Aí quando eu largava ou terminei, eu guardava na gaveta e nunca tinha música. Muitos deles, eu olho para eles e lembro a música que era, em linhas gerais, assim, o que eu cantava quando eu estava fazendo. Outros tantos, eu não lembro nada. Mas eu sei de uma coisa que todos eles são facilmente dá para colocar música, porque eles são muito orais. Eles soam bem, muito mais do que como exercício de poesia, né. Então, assim, é como se eles são poemas, mas eles são poemas feitos por um compositor de canção. Então, assim, aquilo que eu considero valoroso na hora de definir, não, vai ser isso aqui, está muito na ordem da oralidade ou da melodia, né. Então talvez um poeta de livro mesmo, ele vai olhar para aquilo e ele não vai ver tanto valor, porque eles estão numa outra viagem, né. Pelo menos eu sinto isso, né. Mas como eu também não circulo tanto pelo meio dos poetas, assim, e tal, eu não saberia te dizer o que vão achar, né.